Bem-vindos ao segundo episódio do Souza Yoga Podcast. O podcast que fala sobre o yoga além do tapetinho. Existe um estilo de vida baseado nos princípios éticos do yoga e falamos sobre isso. Eu sou Everton Souza e serei o seu apresentador nessa jornada. No episódio de hoje falaremos sobre a moda do breathwork, a verdade por trás de Wim Hof, holotrópica e pranayama. Lembre-se de seguir este podcast se você está ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou outro, ou de seguir o canal caso você esteja no YouTube. Encontre mais conteúdo sobre o lifestyle do yoga em souzayoga.com.br ou seguindo o Souza Yoga no Instagram e TikTok. No programa de hoje, vamos explorar as populares práticas de respiração e suas possíveis aplicações terapêuticas. Será mesmo que o simples ato de respirar é o segredo para a autodescoberta, possibilita longas e sobrenaturais imersões no gelo e até mesmo viver episódios psicodélicos? O breathwork é uma prática contemporânea, enquanto o pranayama é milenar. Mas todos eles promovem um certo equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos descobrir os benefícios específicos de cada uma dessas abordagens e explorar a ciência por trás delas. Mas, como professor de yoga, eu preciso fazer alguns alertas. Mulheres grávidas não devem praticar nenhuma técnica de respiração que tenha retenções, seja retenção sem ar, seja retenção com ar. Simplesmente não faça. Hipertensos não devem explorar a hiperoxigenação e respirações vigorosas se não estiverem com a pressão regulada por alguma medicação. E se o hipertenso quer iniciar nas práticas de respiração, faça isso gradativamente, dando espaço para o corpo se familiarizar com essas práticas. Cardíacos e pessoas com histórico familiar também devem ter cuidado. Não se fala muito sobre isso e também não vai ser a pauta desse episódio, mas o exercício físico intenso e técnicas vigorosas de respiração forte podem potencializar o aumento da pressão arterial e isso pode causar lesões nas veias, nas artérias, no coração e a gente já sabe onde isso pode levar. Pois bem, vamos começar nossa exploração da respiração e suas maravilhosas possibilidades terapêuticas, dividindo em dois grupos importantes, breathwork e pranayama. No breathwork, muito influenciado atualmente por figuras como Wim Hof, a ênfase recai na exploração dinâmica e vigorosa da respiração. Essa abordagem, que muitas vezes desafia os limites do corpo e da mente, utiliza técnicas intensas para atingir uma regulação do sistema nervoso central, diminuir o estresse, a inflamação e levar a estados alterados para uma autotransformação. Por outro lado, o pranayama, que é uma prática ancestral do yoga, vai além do simples ato de respirar, adentrando já para um campo mais sutil e espiritual do prana, energia vital. Envolve técnicas mais delicadas, específicas de controle da respiração, destinadas para equilibrar diferentes correntes de energia dentro do corpo. E falaremos um pouco sobre isso mais para frente. O pranayama não busca só uma melhoria física, ele vai mais para a busca de uma harmonia dessas energias vitais que proporcionam uma jornada mais profunda em direção à paz interior e a uma expansão espiritual. Portanto, enquanto o breathwork desafia os extremos, o pranayama é mais sutil e conduz os praticantes através de uma jornada espiritual, conectando-se com uma essência fundamental da existência, muito relacionado com o que nós vimos no episódio anterior sobre o que é yoga. Vamos falar um pouco sobre algumas técnicas de breathwork. A respiração de Hof, a respiração do método Wim Hof, é conhecida por ser uma respiração profunda, rítmica e que envolve respirações rápidas, seguidas de uma exalação controlada e uma pausa na respiração.
Ela é muito usada para aumentar a oxigenação do corpo, fortalece o sistema imunológico e promove um estado de concentração muito explorado por atletas e muito explorado nas terapias de imersão no gelo. Para quem tem curiosidade de praticar a respiração, o Wim Hof tem um aplicativo gratuito em que existe essa meditação, essa respiração guiada. Também tem aulas gratuitas do próprio Wim Hof no canal dele no YouTube. A mecânica da respiração do Wim Hof é a seguinte: são 30 inspirações profundas seguidas de exalação tranquila. Inspira profundo, ganhando uma expansão, uma consciência de entrada de oxigênio, expandindo o peito, o abdômen, e ele ainda fala em cabeça 30 vezes. Quando chegar na 30ª respiração, solta todo o ar e retém sem ar de 1 a 1 minuto e meio. Quando voltar à necessidade de respirar após 1 minuto e meio, faz uma inspiração, segura e retém com ar de 10 a 15 segundos. Isso fecha o que o Wim Hof chama de um round. Ele recomenda no mínimo 3 rounds, ou seja, 3 sequências dessa mecânica de respiração, em que se inspira e exala 30 vezes, faz uma retenção sem ar por 1 minuto e meio, e a ideia é ir aumentando essa retenção ao longo dos rounds. Quando for a próxima inspiração pós-retenção, inspire e retém com ar de 10 a 15 segundos. Então, essa é a principal técnica do Wim Hof. Entre os benefícios, a gente pode observar uma hiperoxigenação, um aumento nos níveis de oxigênio no corpo, o que pode resultar num ganho geral de energia, de vitalidade. Aumenta a produção de glóbulos brancos, então isso melhora a resposta imunológica. Reduz o estresse, a ansiedade. E também essa oxigenação do corpo pode melhorar a função cerebral, aumentando clareza mental, concentração, desempenho cognitivo. A respiração holotrópica é uma técnica terapêutica, desenvolvida por Stanislav Grof e Christina Grof. Essa abordagem tem como objetivo acessar estados alterados de consciência e promover a cura emocional e espiritual por meio de uma respiração profunda e intensa. A respiração holotrópica parte do princípio que temos todas as respostas dentro de nós e que é necessário acessar um estado de consciência profundo para encontrar essas respostas. Diferente da respiração do Wim Hof, que vem como uma prática física e mental, a respiração holotrópica entra mais no nível da consciência. Para entender um pouco mais sobre a respiração holotrópica, é importante entender a origem, e lá no Stanislav Grof. Então tudo começa com o Stanislav Grof, que adora desenhar, queria ser um animador da Disney. Em algum momento da vida dele, um amigo presenteou com um livro do Freud. Então esse livro, tecnicamente, mudou a forma como ele via as coisas, e então ele decide virar psiquiatra e foi para a faculdade de medicina. Começou a trabalhar no laboratório da universidade. Nessa mesma época, o laboratório recebeu uma das primeiras amostras de LSD e o laboratório começou a fazer pesquisas do efeito terapêutico do LSD em humanos. Essas sessões eram de aproximadamente 6 horas e o Stanislav percebeu que as pessoas que participavam dessas terapias e desses estudos começavam a mudar o padrão de respiração, que ficavam cada vez mais profundas e rápidas, e de repente alguma coisa acontecia. Vinha um momento de catarse, uma grande emoção, um grande afeto, e isso completava ou finalizava a sessão. Ele fazia essas pesquisas e fazia essas observações, registrando tudo, e era tudo regulamentado, era em universidades. Não demorou muito, o LSD ficou ilegal, então todas as pesquisas foram finalizadas. Nessa mesma ocasião, com a finalização das pesquisas, ele conheceu Cristina, sua futura esposa, e aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Cristina tinha um background do yoga, e como a gente falou no episódio anterior, o yoga não era algo tão físico como vemos hoje, era algo mais espiritual, e grande parte disso se dava pelo domínio da respiração, o pranayama.
Junto com as anotações que o Stanislav já tinha, entendendo o papel da respiração nas pesquisas dele, eles começaram a trabalhar juntos e começaram a organizar encontros, workshops, do que eles chamaram de respiração holotrópica. De acordo com a teoria da respiração holotrópica, a forma como respiramos está diretamente ligada às nossas experiências emocionais e mentais. A respiração profunda e acelerada utilizada nessa técnica pode abrir caminho para o inconsciente, permitindo uma liberação de memórias reprimidas, traumas e emoções bloqueadas. Acredita-se que a respiração intensa da respiração holotrópica ativa o sistema nervoso autônomo, levando a mudanças fisiológicas, emocionais, cognitivas, e isso pode ter benefícios terapêuticos, como o alívio dos sintomas de estresse, ansiedade, depressão, além dessa promoção a um autoconhecimento, a um crescimento pessoal. Pranayama. A teoria do pranayama, segundo a Iyengar, é baseada na ideia de que o prana, ou a energia vital, pode ser controlada e direcionado através da prática de técnicas de respirações específicas. Então, para isso, a gente precisa entender o que, afinal de contas, é prana, ou energia vital. Prana é uma palavra em sânscrito que se refere à energia ou força vital que permeia o universo e está presente em todas as formas de vida. Na tradição filosófica e espiritual do yoga, o prana é considerado como o princípio vital que anima a existência. Fazendo um paralelo com o cristianismo, a gente tem na Bíblia, que fica mais fácil para a maioria de nós entendermos, o sopro da vida. Então, o sopro da vida, sem o qual não existe vida, é o prana. Então, essa energia vital ela é vista como uma força universal que flui através de tudo, desde seres humanos, animais, plantas, etc. Entende-se que existem diferentes tipos e é importante entendermos alguns deles. Primeiro, o que a gente chama de pranavayu. Esse é o principal tipo de prana, está associado à respiração. Está localizado na região do peito, da cabeça, e a principal função é controlar a inalação. Depois conhecemos a Panavayu, relacionado ao movimento para fora, associado principalmente aos funcionamentos de órgãos de eliminação, como rim, cólon, e controla a exalação. E também está envolvido na eliminação de resíduos do corpo. Terceiro, Samana. Esse tipo de prana está centrado no abdômen e lida com a digestão, assimilação dos alimentos, é responsável para equilibrar as outras duas energias, prana e apana, ou seja, inspiração e exalação. E o quarto, o dana, situado na garganta e na cabeça, está mais relacionado ao movimento ascendente, atividades como fala, deglutição, estados de consciência. E, por fim, um quinto, chamado de Vyana. Esse prana está presente no corpo todo e coordena funções gerais, como a circulação sanguínea, coordenação entre diferentes partes do corpo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Veja bem, se desse modo a gente entende que cada tipo de prana ou cada tipo de energia é responsável pelo equilíbrio e pelo funcionamento de um sistema específico do corpo, tão logo o pranayama envolve o controle consciente da respiração para regular esses diferentes sistemas dentro do corpo. É potente. Então, esse exercício de respiração, essa consciência do pranayama, possibilita o domínio e o controle consciente para regular diferentes sistemas dentro do nosso corpo. As três abordagens que nós vimos nessa conversa, pranayama, respiração de Hof, respiração holotrópica, têm em comum o foco na respiração como uma prática terapêutica e transformadora. Só que elas reconhecem a importância da respiração consciente para promover esse equilíbrio, esse bem-estar e ter acesso a esses estados todos.
No pranayama, a respiração é usada como uma ferramenta para controlar e direcionar a energia vital. Na respiração do Wim Hof, envolve uma sequência de respirações mais rápidas e profundas, com o objetivo de aumentar a oxigenação, fortalecer o sistema imune e promover mais concentração, enquanto a holotrópica é uma terapia, né, usada para acessar níveis mais profundos de consciência, né, promove uma cura emocional e espiritual. Porém, essas 3 abordagens de respiração têm um elemento central, né? Embora suas técnicas específicas variam, todas elas pregam uma consciência e uma importância da nossa respiração. Embora diferentes, nós temos assistido uma troca muito grande entre essas diferentes abordagens. É muito comum a gente ver espaços, estúdios de yoga conduzirem imersões no gelo e usarem a respiração do Wim Hof, como também muitas terapias usando a respiração holotrópica, como também em muitos workshops de breathwork, observamos técnicas do yoga para a meditação, para o relaxamento e alguns pranayamas. No final das contas, todo mundo ganha. Mas, afinal de contas, qual é a verdade por trás de todas essas técnicas? A verdade é que, no que diz respeito aos seus métodos e recursos, todas elas oferecem benefícios e perigos para os praticantes. É preciso ter o suporte de um guia ou um instrutor experiente e ouvir o próprio corpo. Mas, no final do dia, aprender a dominar e controlar a respiração é uma das maiores ferramentas que nós temos para regular o sistema nervoso, administrar situações de estresse, ganhar mais controle sobre o corpo, clareza mental e viver uma vida mais plena. Se você quer aprender como controlar a respiração através do pranayama, fala comigo. A prática de yoga é o principal caminho para isso e eu posso te ajudar. Acesse souzayoga.com.br e saiba mais. Gratidão por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio.